Olá, alunos do Universo do Mecânico, bem-vindos à nossa aula técnica de número 14 de 2016, segundo semestre. Eu, instrutor Scopino, irei abordar com vocês mais detalhes, mais dicas, mais valores sobre sinais de entrada do Toyota Corolla 1.8 VVTi Flex com sistema denso. Hoje, em nossa aula de número 14, todos os segredos sobre sensor de detonação do Corolla. Isso mesmo, sensorzinho. Você já conhece de outros treinamentos, de outros conteúdos, mas que hoje vamos falar bem especificamente sobre a peça aplicada no Corolla 1.8 VVTi. Então, nesta aula, veremos o sensor que apresenta um sinal de baixa intensidade, mas que é de extrema segurança para o mapeamento do sistema de ignição e, claro, determinação da relação ar e combustível. Claro, Corolla é flex, 1.8, 16 válvulas flex, então tem que ter a necessidade de adequação do mapeamento da relação AF, Air Fuel, que é ar e combustível. E esse sensor de detonação tem essa função. Então vamos ao Corolla. Boa aula a todos. Na telinha já o veículo, Toyota Corolla 1.8 Flex, tá? Então, detalhe do Flex sempre repercute a necessidade da relação AF, ar e combustível. Em nossa diagramação, já aparece o asterisco no sensor de detonação, DSCU denso, TCCS CAN. Então, é mais um sinal de entrada que essa unidade de controle eletrônico recebe. Localização. Observem a foto do motor do Corolla e a seta mostrando ali para a parte próxima ao coletor de admissão. Vamos ver então. Fixo por uma porca e prisioneiro na parte superior central do bloco do motor, que é em alumínio, temos o sensor de detonação com seus dois fios ligados. Atenção ao torque de aperto, que deve ser de 20 Nm e sem uso de arruela. Então, uma característica desse motor não é parafuso, é prisioneiro. A porca já tem arruela, tá? Não é para usar uma outra arruela, tá? Aquelas porcas já com arruela. Torque de aperto, 20 Nm, ou 2 kg força-metro, igual, né? 2 kg e 20 N, tá? Porque o sensor de detonação tem sensibilidade ao aperto. O seu cristal interno pode ter variação de valor de resposta de acordo com o seu aperto. Observem a peça, bem pequena realmente, tá? Um único orifício central, por onde ela vai estar encaixada no prisioneiro, e o conectorzinho elétrico com dois fios que vai para a parte inferior, ou seja, aponta para baixo, né? Na vertical, para baixo do motor, tá? Sentido cárter do motor. Esse componente é do tipo piezoelétrico, que capta as vibrações do motor e as transforma em sinal elétrico de baixa intensidade. E esse cristal piezoelétrico, tá, do sensor não precisa de alimentação elétrica. Ou seja, não precisa de alimentação positiva. Ele é um gerador de sinal. Tudo bem que é baixa intensidade, valores muito baixos, mas ele é um gerador de sinal. Basta ter um aterramento, né, de posicionamento apenas e o fio de resposta, tá? Direto. Observem os dois pinos em seu conector elétrico, então pino 1, pino 2, onde eles estão ligados. Com apenas dois fios, temos as seguintes ligações. Terminal 1 ligado ao B111, terminal 2, conector B110 da ECU. Onde figura a importância deste sensor KS? Né? É chamado de sensor KS porque, no inglês, Knock Sensor, sensor de detonação. Olhem o motor. Pensem na parte de ignição, que o carro é flex, tá? Nas adequações. Vamos ver? Importância. Como o controle da borboleta é totalmente eletrônico, ou seja, não tem, né, a parte aí de cabo, o sinal do sensor é fundamental.
Então tem que saber a posição do motor para adequar o mapeamento da borboleta, para adequar o mapeamento da injeção, mapeamento de relação a F e tudo mais. Então temos a importância desse componente relatado aí em cima de todos os parâmetros necessários. Belezinha? Muito bem. Vamos ao espaço dos nossos patrocinadores, o intervalo de aula, e volto na sequência falando mais sobre sensor e o sinal de detonação e os testes aqui no seu Mac. Estamos de volta, já que o sinal do KS, o Knox Sensor, sensor de detonação, é de baixa intensidade. Observem essa figura. Observe aqui, ó, nessa ilustração, o bloco do motor, pistão, anel, cabeçote, válvulas, velas, né? E a indicação onde está o sensor KS, o Knox Sensor, na lateral do bloco, e o fio que vai para a ECU. Vamos ver então. As variações das vibrações do motor são captadas pelo cristal, que as transforma em sinal elétrico. Mas a janela, a sua janela de captação dessas vibrações é bem fechada, para que outras vibrações do motor não sejam captadas. Não que não vai ter essa possibilidade, tem, mas é bem canalizada para pegar as vibrações do sensor de detonação, tá? Para pegar as vibrações da detonação do motor. Então, muitos podem dizer assim, um alternador solto pode alterar o sinal do sensor, um problema de válvula folgada pode alterar? Muito difícil, porque já são sensores bem fechados a sua janela para captar a detonação do motor. Pode até pegar outra, mas é mais difícil, tá? Observe na tela agora um sinal elétrico, similar aí de sensor de detonação. Estão vendo? Ó? Ele tem uma baixa frequência e de repente dá um pico. Esse pico, captado pelo cristal piezoelétrico, é o sinal que a ECU recebe, identificado como o motor está detonando. Isso mesmo. É o sinal da detonação em si. Então, se você analisa um sensor desse com osciloscópio, vai ficar bem baixinha a variação dele com o motor ligado. Porque o motor está funcionando, está tendo a queima, a combustão, as vibrações. Mas esse pico que ele dá é quando ocorre a detonação. E aí, esse sinal vai para a ECU, que vai adequar o mapeamento. A cada sinal que é recebido, atrasa o ponto de ignição. Parou de receber o sinal do sensor? O ponto começa a adiantar, adiantar, adiantar. E claro, quanto mais adiantado o ponto, maior é a tendência de ocorrer detonação. Aí detona, atrasa. E é mais ou menos na seguinte velocidade. A cada rodada do motor que não ocorre detonação, adianta o ponto, geralmente 0,3 graus. Quando detona, atrasa 1, 2, 3 graus inteiros. Não 0,3. Então é assim, vai adiantando, adiantando e atrasa. Vai adiantando, não para, pessoal. Não para o sinal. Fica o tempo todo sendo mapeado, tá? Bom, o sinal. Podemos medir o sinal do sensor de detonação com um voltímetro em VAC, corrente alternada, ou osciloscópio, e simular pequenas batidas nele. Sim, com um martelinho leve, você pode bater nele, claro, sem estragar, mas
como nesse motor ele está atrás do coletor de admissão, é mais difícil, tá? Teria que simular uma batidinha ali com algo fino e comprido para poder chegar próximo dele. E a variação dele é essa, ó. No pino 1, que é o pino de resposta, B111, 0.2 volts, corrente alternada, VAC, tá? Mas também, com a peça em mãos, eu posso medir a resistência elétrica entre os terminais, ó, 1 e 2, cerca de 200k ohms, 200 kOhms, ou seja, 200.000 ohms de resistência elétrica, um valor altíssimo, é quase que um circuito aberto, tá? O que nós vemos do sinal desse sensor aqui no scanner? Então observem, ó, dois valores de carga do motor em porcentagem, 41% e 15%. Por quê? O sinal de detonação influencia diretamente a carga do motor, tá? E auxilia muito na questão de determinar a relação ar e combustível. Observem, no scanner temos aí a tela que não aparece o sinal do sensor KS, mas aparece o que ele altera. Sim, a carga do motor e também a relação AF, já que seu sinal apenas será recebido em situações de acelerações mais bruscas e retomadas mais fortes do motor. Então não aparece o sinal de detonação no scanner, tá? Mas aparece aquilo que ele influencia, como carga, relação ar-combustível e outros fatores que auxiliam nessa determinação. Portanto, sensor de detonação, a gente testa com voltímetro, osciloscópio e medindo a resistência. Podemos simular pancada para analisar o seu funcionamento, tá? Porque cada vez que dá pancada, né, leve, o módulo atrasa o ponto de ignição. Então conseguimos ver o seu funcionamento. E por falar em relação a F, né, observem aí a tampa do tanque, gasolina e barra ou álcool. Lógico, Corolla aqui é flex, pode usar gasolina, podemos usar só álcool ou, né, um outro. Ou então, e álcool e gasolina. Misturar os dois em qualquer proporção. Vamos à dica. O sensor de detonação é fundamental para levar o valor da relação AF, ar e combustível, para a linha de gasolina. Assim, quanto mais o detonação enviar sinal para a ECU, é a indicação que temos mais gasolina no tanque e pouco álcool. Raciocinaram isso? Pessoal, carro flex, o módulo leva a linha do AF para o álcool pela sonda lambda e leva a linha do AF para a gasolina pela detonação. Quanto mais o motor detonar, mais disparadamente teremos mais gasolina do que álcool no tanque. Por quê? Quando a gente usa o álcool, mesmo que seja levemente misturado, ele é um antidetonante, tá? Então, o motor fica detonando e o módulo tem que corrigir a ignição pelo sinal de detonação, vai atrasando ponto, atrasando, é sinal que está usando muito mais gasolina ou quase que 100% de gasolina do que álcool no tanque. Tá ok? Compreenderam? Muito bem. Chegamos ao final de mais uma aula técnica, sensor de detonação do Corolla. Obrigado por nos acompanhar e divulguem nosso canal no YouTube em o MEC Oficial. Um abraço a todos e até a nossa próxima aula.